Olá, estamos começando mais um episódio da série Futuro Sustentável, o que dizem os especialistas. E o tema agora é créditos e incentivos. E a gente vai saber de algumas manobras que estão sendo postas em prática para desenvolver e incentivar práticas mais sustentáveis no campo, principalmente entre produtores pequenos e médios. E a gente tem aqui um trio que sabe tudo sobre esse assunto e a gente vai tirar as dúvidas e você vai sair daqui sabendo muito mais sobre esse assunto. Para começar, a gente recebe o Luiz Rangel, que é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária. Oi, Luiz, obrigada, seja bem-vindo. Recebemos também o Humberto Melo, que é secretário executivo de Agricultura Familiar de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, CEAF-CEMADESC. Oi, Humberto, obrigada. E também temos a presença do Paulo Camuri, que é gerente de ciência do clima do Imaflora. Oi, Paulo, obrigada pela sua participação com a gente. Vamos começar aqui, Luiz, pelo começo, então. O que é o crédito rural e o plano safra? Explicar o que é o crédito rural para mim é uma oportunidade, porque na verdade faz parte da história do Brasil, né? A gente começa com o crédito rural a partir de políticas que já foram tentando incentivar, a convidar o agricultor a participar mais efetivamente do processo de produção, no final ainda do século XIX. Tá? Mas, obviamente, o que a gente conhece como crédito rural moderno, ele veio a partir de 1965. E aí, de lá para cá, a gente vai aperfeiçoando o crédito rural, fazendo com que ele ofereça oportunidade para o agricultor ser competitivo num ambiente, né, que é de muita incerteza. Afinal de contas, a produção agropecuária é uma indústria a céu aberto, né? Os riscos eles são muito grandes, então, para que você possa encorajar o agricultor a entrar nessa atividade desafiadora, construiu-se, então, essa política pública, né, que é com investimentos de subsídio, que a gente chama de equalização, para o chamado crédito rural. Então, o crédito rural vem se modernizando a partir de 1965, apesar de ser a origem dele ser naquele momento, e ele se consolida como o motor do chamado Plano Safra, que é uma política mais organizada, ou seja, é uma estratégia governamental para poder endereçar todas as demais políticas agrícolas voltadas para o setor agropecuário. Então, quando se fala de plano safra, ele é muito maior do que o crédito rural. O crédito rural é um instrumento É certo dizer que faz parte do plano safra? Sem dúvida nenhuma. Talvez o fator mais importante dentro do plano safra seria o crédito rural, que basicamente no Brasil é a forma com que o governo brasileiro escolheu de fazer a chamada equalização. O subsídio brasileiro para a agropecuária é por meio dessa chamada equalização do crédito rural. Para que o telespectador possa entender, basicamente é o seguinte: existe uma taxa de juros operada no Brasil, a economia toda está sendo afetada por isso, e para que você possa, então, estimular que a atividade agropecuária, por ser a produção de alimentos, né, por ser uma atividade de segurança alimentar, ela seja, o agricultor tenha apetite para poder fazer essa agricultura, a gente equaliza, ou seja, a gente coloca uma taxa menor, né, e essa diferença é paga pelo Tesouro Nacional, e isso faz com que o agricultor tome dinheiro no banco a taxas mais competitivas. Ele não fica com a corda no pescoço, então, né? Ele tem uma dívida, mas que não coloca ele em risco, é isso? Não, a atividade por si só é uma atividade de risco. Mas digo em relação ao empréstimo, né? Porque às vezes a gente pensa, vou tomar um empréstimo, mas vou pagar tantos juros, né? Não é essa a situação quando a gente pensa nas linhas. São duas coisas muito importantes que o agricultor tem. De fato, é um crédito mais barato do que no banco, um cidadão comum teria no banco, e as condições de pagamento também são diferenciadas. Porque a atividade agropecuária nem sempre ela entrega o resultado num período de curto prazo. Então, às vezes, você tem linhas estendidas de carência. Então, tudo isso é o chamado plano safra, e o crédito rural é o motor desse plano safra. Ah, bacana. Isso é importante saber, né? Porque quando a gente fala em empréstimo, normalmente logo vem um certo medo, né? Então é importante o produtor saber que existem essas condições que pensam na realidade desse produtor rural, né? E aí, Paulo, considerando justamente esse público, quais são essas linhas de crédito? Se você puder falar um pouquinho mais sobre elas, por favor. Bom, tem várias linhas, né, para financiar a atividade agropecuária no Brasil. Os dois programas principais, para além do Plano Safra, né, o Pronaf, que beneficia a agricultura familiar e o produtor de pequeno porte, e o Renovagro, que é o antigo Plano ABC, também mais recentemente era chamado de Plano ABC+. O que diferencia o Pronaf e o Renovagro do Plano Safra como um todo é que, por exemplo, o Pronaf ele é direcionado para os produtores familiares de pequeno porte. Então, esses produtores, por terem mais dificuldades de acessar o crédito que o Luiz citou aqui, por terem mais riscos envolvidos na sua atividade, porque eles são de pequeno porte, eles têm menos fluxo de caixa, menos chance de errar, né, se eles
perderem uma produção, eles têm mais dificuldade de recorrer a um capital para fazer frente a essa perda de safra. Então, o governo prevê condições mais atrativas para esses produtores de menor porte. Então, isso significa que eles vão pagar juros menores e que eles também vão precisar apresentar menos garantias ou garantias mais simplificadas no processo de captação desses recursos. Quando eles vão lá no banco tomar o dinheiro emprestado, eles não precisam apresentar tantas comprovações como um produtor de médio e grande porte, por exemplo. Então, são as duas principais vantagens do Pronaf: taxa de juros menor e menos burocracia, vamos dizer assim. Já o Renovagro, ele atende os diferentes públicos, né, tanto da agricultura familiar, pequeno porte, médio produtor e grande porte de produtor, mas ele é voltado para estimular a adoção de práticas produtivas, práticas técnicas e tecnologias de produção sustentáveis. A gente fala hoje em dia de baixa emissão de carbono. Então, são práticas como sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, sistemas agroflorestais, manejo de resíduos, conservação de vegetação. São diversos programas vinculados à agenda de sustentabilidade. Então, como tem esse desejo dos produtores de cada vez se tornarem mais sustentáveis, e isso está sendo valorizado cada vez mais pelo mercado, o governo também estimula com taxas de juros menores do que a média do Plano Safra como um todo, para que esse produtor se anime a mudar o jeito de produzir. E uma coisa que é muito importante dizer é que para o produtor mudar o jeito dele produzir, adotar essas práticas e tecnologias de baixa emissão custa dinheiro para o produtor. Custa caro, né? Porque ele tem que mudar o jeito que ele está produzindo. Então, ele precisa desse estímulo. E o Renovagro, ele tem esse papel. E aí, vocês estavam ainda me falando fora do ar, Humberto, que além dessas linhas, ainda existem outras linhas, além dessa que você citou, mas também tem o desenrola, né? O que é o desenrola? É literalmente isso mesmo? É desenrolar quem está meio enrolado por aí? Nos últimos anos, nós tivemos aí esse período de pandemia, toda uma situação na sociedade como um todo que fez com que as famílias entrassem em processo de inadimplência. Essa é uma realidade brasileira. No meio rural, a agricultura familiar, ela vem, ao longo dos últimos anos, perdendo um pouco da capacidade de contrair novos empréstimos. E um dos motivos identificados é um pouco a inadimplência dentro do Pronaf, que foi identificado pelo governo e recentemente foi editado um decreto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda, que criou um programa chamado Desenrola Rural para a Agricultura Familiar, que vai garantir descontos de até 96% de juros e multas em algumas linhas de recursos liberados pelo INCRA nos assentamentos, mas também nas linhas de acesso ao Pronaf, o Pronaf A, o Pronaf variável, que os agricultores, a depender de onde esse recurso é originário, se são de fundos constitucionais ou de recursos do Tesouro, varia aí o nível de desconto que vai ser concedido. É importante os agricultores tomarem ciência desse programa. A gente tem prazos para que eles possam fazer a adesão, em alguns casos, dos recursos administrados pelo INCRA, por exemplo, ele tem que procurar uma agência, uma superintendência, um escritório do INCRA na sua região e fazer a adesão ao desenrola até o dia 30 de maio. E o programa como um todo, ele tem para o agricultor procurar um escritório da Emater ou a própria agência bancária onde ele contraiu o financiamento até o dia 31 de dezembro de 2025. Tem um prazo, então, né? Exatamente. E aí, pensando um pouco nessas linhas, voltando a falar sobre ela, a gente pode talvez traçar alguns perfis de produtores e poder pensar que talvez qual perfil se adequaria a qual linha? Como a gente pode entender dessa forma?
É um pouco isso, assim, né? Em geral, o produtor de pequeno porte, familiar, como ele tem menos módulos fiscais, ele se encaixa mais ele busca mais, se ele tem direito ao recurso do Pronaf, ele busca porque é mais vantajoso o recurso, né? Agora, quem não se encaixa ali no Pronaf, aí ele vai buscar, de acordo com a característica produtiva dele, o que ele está produzindo, ele vai procurar a linha que se adequa à realidade dele e vai tomar esse recurso, seja para adotar práticas produtivas sustentáveis, aí ele tem que ir lá no Renovagro, ou então, se ele é um grande produtor, por exemplo, de soja, aí ele tem que buscar o recurso lá no Plano Safra mesmo. Quer adicionar? Quero. O Paulo colocou um negócio muito importante, quer dizer, a perspectiva de você ter um plano safra cada vez mais verde, ou seja, financiar uma agricultura cada vez mais sustentável, é uma trajetória que não tem volta, né? Então a gente percebe de fato que todo tipo de agricultor, ele está, obviamente, oferecendo, enxergando dentro do plano safra a possibilidade de se tornar mais sustentável. Quando você olha para um agricultor familiar, um agricultor do Pronaf, o desafio é maior, né? Porque você precisa de uma assistência técnica que leve aquela transferência, e para você tomar o dinheiro do banco, apesar do ticket médio ser menor para um agricultor familiar, ele também tem que considerar a necessidade de uma assistência técnica. E é claro que, no ponto de vista do Pronaf, a assistência técnica não precisa ser tão personalizada. Você pode ter uma assistência técnica coletiva, em modelos de assentamento, né, da própria reforma agrária. Então, são características muito interessantes. O fato é que todas as linhas do Plano Safra hoje, elas de fato têm uma pegada de sustentabilidade. No passado, nós tínhamos linhas muito específicas, como o Paulo comentou do Plano ABC, que virou o Renovagro, que era a linha chamada de sustentabilidade. Era ali que o recurso disponível era para plantio direto, para recuperação de pastagem, né, para o investimento em uma fazenda sustentável. Hoje você percebe que até nas linhas de custeio das diferentes linhas de financiamento, existe a necessidade de você comprovar, ou pelo menos demonstrar no seu projeto, né, que você tem um projeto sustentável. Nossa, isso é muito, muito bacana, né? Muito importante e totalmente contemporâneo com o nosso tempo, né? Aí falando sobre como fazer essas informações chegarem para as pessoas, Humberto, como é que faz isso? A gente já está fazendo a nossa parte aqui, mas a gente precisa de outros canais também, né? Como que você enxerga que é importante, dá para a gente fazer isso? É um grande desafio para a TER pública desse país fazer o dever de casa, né? Nós temos lá na realidade do Mato Grosso do Sul diversas instituições que fazem esse trabalho de assistência técnica e de extensão rural, né, para chegar ao conhecimento e às informações aos agricultores familiares. É o caso no Mato Grosso do Sul da Agraer, que é a Emater dos estados, né? E também as outras entidades que estão trilhando esse caminho aí de prestar assistência técnica aos agricultores familiares, como é o caso do Senar também, que já tem uma presença importante lá no segmento da agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. E algumas empresas do segmento privado, né? O Pronaf, para que ele possa chegar cada vez mais aos agricultores, nós temos que credenciar entidades prestadoras de assistência técnica, e aí o Estado passa a ter um papel de credenciador dessas entidades, né? O universo de agricultores familiares no Brasil é algo em torno de 4 milhões de propriedades, 4 milhões de agricultores concentrados na região sul e na região nordeste, né? No caso do centro-oeste, esse número ele é um número que precisa ser melhorado, a chegada desses agricultores, e aí exemplificando a situação do Mato Grosso do Sul, em torno de 80 mil agricultores familiares. Destes, em torno de 40 mil são oriundos do processo de reforma agrária, né? Só um número que diz o desafio que é fazer chegar a assistência técnica e o crédito para esses agricultores, né? Nesse universo de 40 mil da reforma agrária, nós temos hoje em torno de 10 mil agricultores com a CAF, que é o principal documento de fazer o acesso às políticas públicas, com o documento em suas mãos. Então, há um desafio enorme, e fazer a agricultura familiar ter as mesmas condições que a agricultura empresarial tem, cabe ao governo, cabe às entidades representativas dos agricultores, né, buscar um processo de organização e que a gente tenha
a efetividade da ATER chegando a essas famílias. Como chegar? Os conselhos municipais de desenvolvimento rural, as secretarias municipais de agricultura e as empresas estaduais, como no caso das Emater, que lá no Mato Grosso do Sul é a Agraer, estar melhor estruturadas, mais recursos para esse setor, para que os agricultores possam ter uma assistência de maior qualidade e efetiva, né, para que o crédito possa chegar. Uhum. Luiz, eu queria retomar aquele ponto que você trouxe sobre sermos mais verdes e, na verdade, eu queria ouvir a opinião de vocês três, assim, rapidamente sobre esse aspecto. Ainda existe um caminho a percorrer quando a gente fala sobre a conscientização dessa necessidade, dessa realidade, ou a gente já tem um público de produtores rurais que já estão conscientes disso e que talvez ainda não estejam totalmente verdes por questões financeiras mesmo, mas em aspecto de conscientização, como é que você lê o tempo que a gente está vivendo no Brasil? O produtor médio e pequeno brasileiro está consciente de que é necessário, de que isso é uma realidade que a gente precisa se adaptar? Ainda não. Ainda não, mas o caminho é favorável, né? A gente tem que pensar o seguinte: o agricultor está fazendo um esforço muito grande, né, para tentar produzir e tirar seu sustento de uma atividade que é naturalmente difícil, que é a própria agropecuária. Então, a primeira coisa para você ser sustentável é que esse instrumento, essa tecnologia que você oferece do ponto de vista de sustentabilidade também seja lucrativa. Essa é a base da política agrícola brasileira, é essa. Como disse o Paulo, oferecer um pacote de plantio direto, que é uma técnica sustentável, antes dela ser fixadora de carbono do solo, ela tem que ser rentável para o produtor. O produtor só vai adotar uma prática se ele enxergar lucro a mais naquele investimento que ele está fazendo. A sustentabilidade é um co-benefício, né? Tanto os benefícios ambientais são co-benefícios. O benefício principal é a margem de lucro que ele vai ter, a resiliência, a seca, enfim, tudo isso que a tecnologia está oferecendo. Esse é o primeiro ponto. E a consciência vem em seguida, né? A partir do momento em que o produtor se educa, ele percebe isso, né? E aí isso tem um componente muito interessante na agronomia, na agropecuária, na agricultura, que é a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, quando você coloca um projeto funcionando muito bem num território e você convida os agricultores daquele território para ver a prosperidade de uma determinada propriedade que adotou práticas sustentáveis, aquilo se dissemina de uma maneira muito eficiente, né? Isso acontece no Mato Grosso do Sul, acontece em Goiás e diversos locais. E é muito importante que a gente retome também essa perspectiva de um plano safra verde, e mais do que um plano safra, o financiamento verde da agropecuária. E aí entra o choque da demanda. Quer dizer, quem consome os alimentos está muito mais preocupado, seja nas grandes cidades, seja internacionalmente, com a pegada de sustentabilidade da produção agropecuária, dos alimentos que eles estão comendo. Então, nós estamos numa fase que a gente chama de quarta onda dos alimentos. Não é mais sobre ele ser saudável, não é mais sobre ele ser abundante, é sobre a história que ele conta. Então, isso precisa, né, tá envolvendo. Hoje em dia, o alimento não basta chegar à nossa mesa, ele tem que contar uma história e a história tem que ser de sustentabilidade. O que você pensa, Humberto? Você concorda que a gente está nesse momento aí de mudança de pensamento, de perspectiva? Nos últimos 2 anos, o Plano Safra, tanto empresarial quanto da agricultura familiar, começou a apontar para alternativas. Nós temos aí no Plano Safra 24-25, uma linha de crédito para floresta produtiva, né? E nós, no Mato Grosso do Sul, estamos com um projeto piloto, né, de inserção da agricultura familiar num programa de crédito de carbono, de geração de crédito de carbono, né? E as linhas do PRONAF, essa linha do PRONAF Floresta ou Floresta Produtiva, né, é uma linha que a gente vai estar orientando os agricultores a estarem tomando, né? Tem uma carência de 3 anos para iniciar o pagamento e até 20 anos para ele amortizar esse financiamento. Então, nós, nesse projeto piloto, vamos trabalhar inicialmente com 800 agricultores, né? E a ideia é que todo o recurso oriundo da geração e do sequestro do carbono seja revertido para o agricultor, né? Para isso, a gente já fez todo um processo de constituição de parceria público-privada, né, envolvendo, inclusive, uma fundação ligada a um banco internacional, no caso, a Fundação Rabobank,
e a Universidade Federal da Grande Dourados e a Associação de Produtores Orgânicos lá do Mato Grosso do Sul. A ideia é que o Plano Safra, né, como o Luiz comentou, né, e dentro dessa linha que o Paulo também está sugerindo, que a gente possa recuperar a capacidade da agricultura familiar, né, de uma mudança de paradigma mesmo em relação àquilo que a sociedade vem apontando que é o caminho a ser trilhado, da sustentabilidade, né? As mudanças climáticas, esses episódios que ocorreram na região sul do Brasil apontam para a necessidade de repensar o modelo, né? E a agricultura familiar pode dar uma contribuição, porque nós entendemos que a forma de produzir, né, não que a tecnologia não seja a motora da produção e do aumento da produtividade. Está aí a Embrapa, que é um orgulho do Brasil, da nossa sociedade, né, que fez, né, na mesma área, a gente conseguir produção que hoje sustenta a boa parte da humanidade. Então, a agricultura familiar, que produz comida, que produz o alimento que chega à mesa do cidadão, tem essa capacidade de, ao ser propositiva, ao ser olhada do ponto de vista dos programas de incentivo, né, acho que o Ministério da Agricultura, o Governo Federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pode, ao longo dos próximos planos safra, né, dizer para os extensionistas, os órgãos e as entidades que prestam assistência técnica a esses agricultores familiares que precisam, né, dessa assistência técnica, modelos resilientes como esse que a gente está fazendo no Mato Grosso do Sul para a inserção da agricultura familiar em um programa de sustentabilidade. Tá ótimo, gente. A gente vai encerrar aqui a primeira parte da nossa conversa, mas já deu para a gente entender bastante coisa. Na nossa segunda parte a gente vai aprofundar um pouco mais. Não sai daí, viu? Não perca. Olá, estamos de volta com a nossa conversa sobre créditos e incentivos. Vamos lá, gente? Vamos continuar conversando sobre o assunto. Luiz, eu queria saber um pouco mais, a gente já começou a falar sobre a nossa onda verde, nossa responsabilidade verde, mas quais são, além dos programas de crédito que existem já no Plano Safra, quais ações o poder público vem fazendo para atrair investimentos voltados para essa agropecuária sustentável? Primeiro, a gente tem que classificar esses investimentos, o que é, o que não é sustentável, e a gente corre alguns riscos, e a gente precisa entender isso bem. Um instrumento que foi escolhido internacionalmente chama-se taxonomia. A taxonomia, na verdade, é um nome bonito para falar de classificação. Então, a gente simplesmente identifica quais são as linhas especiais, né, que condicionam uma determinada produção agropecuária para um estágio maior de sustentabilidade e oferece aquilo ali como um convite ao setor privado, né, aos investidores para poder apostar naquele segmento específico, né? Então, a taxonomia ela existe no mundo inteiro. Então, você hoje tem na Europa, você tem no México, você tem na Colômbia, você tem em alguns estados dos Estados Unidos. E a ideia dessa taxonomia é que ela tenha interoperabilidade, né, para que nós possamos, por exemplo, convidar investidores estrangeiros para apostar numa agricultura dita sustentável. Qual é o risco? O risco é que quando você classifica alguma coisa como sustentável, você pode estar colocando tudo o demais como não sustentável. Então, não é preto ou branco. Nós temos escalas que precisam ser observadas. Nós escolhemos como governo, na primeira abordagem, escolher as principais matrizes de produção brasileiras que têm essa característica, essa pegada de sustentabilidade. Primeiro, como disse o Humberto, a gente tem a questão da soja e do milho no plantio direto, então esse binômio que funciona muito bem na mesma área, né? Então temos duas safras e meia. Escolhemos, obviamente, a pecuária, seja de corte, seja de leite, pela extensão do nosso rebanho, mas também escolhemos alguns outros modelos, como, por exemplo, a produção de celulose por meio de florestas plantadas, o Mato Grosso do Sul também é campeão nisso, e alguns segmentos também de uma agricultura familiar, por exemplo, a piscicultura, ou extrativista, ou aquicultura, ela também está na linha, classificada como nas linhas da taxonomia sustentável. Então, essa é uma pegada muito interessante. A outra, que todo mundo tem falado muito, mas a gente tem que ter muito cuidado também, são os mercados de carbono.
Né? Convencionou dizer que esse mercado de carbono será o retrato da possibilidade de ter uma sustentabilidade dentro da produção agropecuária. Isso é muito relevante. O Brasil ele conseguiu aprovar um marco legal do mercado regulado de carbono. Ele está muito conectado com os outros mercados que já estão aprovados no mundo. Isso é muito importante, porque a gente pode vender os chamados offsets, né, para os países que são desenvolvidos e oportunizar bons recursos, mas nós temos que tomar muito cuidado, que nesse momento de novas estratégias, alguns oportunistas, né, chegam para os agricultores e falam assim, olha, eu tenho uma solução importante. E aí, discutindo muito com o Paulo, enfim, o IABS também tem um carinho por esse tema, nós precisamos desenvolver protocolos e reconhecer esses protocolos no Brasil e assim oferecer para o produtor o caminho certo para poder oportunizar ganhar dinheiro diferente do que a produção agropecuária, também ganhando dinheiro com carbono. É mais uma possibilidade aí de lucro, né, de ganho para eles, né? Mas tem que tomar cuidado, realmente, eu imagino que agora, ainda mais quando a gente não tem tanta informação, né? O que os economistas gostam de dizer é que a assimetria de informação é o pior risco do mercado. Então, assim, você ter um mercado novo que convida, que aparentemente paga muito bem, né, que teoricamente está valorizando a floresta de pé, com menor energia para que você faça uma produção agropecuária convencional, o agricultor se interessa muito nessa oportunidade. É uma fotografia perfeita, né? Parece ser perfeito, mas tem muitas pessoas mal intencionadas, então existe um risco moral nesse primeiro momento em que o governo está tentando olhar e aí sim direcionar. Uma outra coisa que normalmente me perguntam sobre isso é qual é o tamanho da escala de um agricultor ou de uma agricultura para poder performar no mercado de carbono. Normalmente as pessoas dizem, preciso ser muito grande, eu preciso ter muita área. De fato, né, para que você tenha escala e o volume de recursos justifique os projetos, eles são maiores. Mas a agricultura familiar tem uma grande oportunidade de trabalhar em conjunto, em coletividade, sim. em modelos que possam, de fato, garantir escala por meio da cooperação. Muito bacana. Quer adicionar esse ponto, Paulo? Eu acho importante dizer que sustentabilidade não é de uma hora para outra, né? A gente fala em jornada... Quem dera, né? A gente não teria tanto problema. A gente fala em jornada de sustentabilidade, né? Que é um período em que a atividade produtiva, não só os produtores rurais, mas os demais setores também vão fazendo essa transição, esse esverdeamento, essa transição do seu jeito de produzir. No caso da agropecuária, especificamente, isso está traduzido aí em diversos esforços dos produtores rurais. A gente tem visto que os ministérios, o governo federal tem feito diversas iniciativas para tentar aproximar o produtor rural dessa agenda e do dinheiro para fazer a transição, né? Mas aí, como a gente até falou no bloco anterior, não é só dinheiro que falta, né? Falta informação, assistência técnica e extensão rural. Então, eu tive aqui um pouco antes dessa nossa conversa acesso a um material do Projeto Rural Sustentável, Cerrado, que foi feito, o projeto fez uma cartilha de crédito, né? E um folder com as linhas de crédito, mas o que eu achei bem interessante desse material da cartilha de crédito é que não só apresenta as linhas, ele ensina para o produtor com exemplos práticos quando que o produtor deve tomar dinheiro emprestado, como que ele gerencia quando ele vende essa produção, como que ele gerencia esse recurso, porque depois ele vai ter que ficar 2, 3 anos fazendo o pagamento desse empréstimo. Então é o que a gente chama aí um pouco de inteligência de crédito, isso está esmiuçado, está numa linguagem bem simples para o produtor rural, é um material interessante. Mas como não é só crédito, o projeto também fez um trabalho de formação dos que a gente chama TECs, que são os profissionais que ensinam assistência técnica e extensão rural lá na fazenda, lá na propriedade rural. Então, eu vejo que o projeto está ciente de que o problema não é só falta de dinheiro, é também levar a informação para o produtor rural. Agora, sobre a sustentabilidade, além dessas iniciativas públicas, existem também já no mercado, as empresas da agroindústria, etc., os agentes já estão bem informados de que o governo não vai ter dinheiro para fazer toda a transição sozinho, né? Então, existem diversos, a gente está falando aqui de incentivos, além de crédito, existem outros incentivos que, inclusive, o próprio setor privado tem liderado e tem colocado dinheiro para estimular essa transição
esse avanço dos produtores rurais na jornada de transição. A gente pode falar um pouco mais de detalhe. Vamos aprofundar. Eu queria saber, Humberto, de que formas o programa, por exemplo, como o Agroflorestar, pode conectar esses produtores ao mercado voluntário de carbono. Acho que aí a gente já está trazendo mais informações aqui, já para proteger você de qualquer falta de informação sobre esse assunto, né? Acho importante essa pergunta sim, a experiência que a gente está desenvolvendo lá no Mato Grosso do Sul conta com parcerias como essa com o IABS, que desenvolveu lá o Projeto Rural Sustentável, né? Nesse universo dos agricultores assistidos pelo Rural Sustentável, nós entendemos que há uma sintonia entre os objetivos do Agroflorestar MS e o Rural Sustentável no seu público. Uhum. Então, a adesão dos agricultores, a gente vai intensificar agora, nesse ano de 2025, né, a forma desses agricultores acessarem o Agroflorestar é procurando um escritório da Agraer lá no Mato Grosso do Sul. Nós temos no nosso site, na página da Semadesc, uma cartilha, né, semadesc.ms.gov.br, do Agroflorestar MS, pode ser baixada lá, ou quem quiser fazer a solicitação por e-mail também, a gente pode estar enviando. Os agricultores do Estado estão sendo mobilizados e nós vamos ter o objetivo de, ao final de 2026, a gente ter pelo menos 800 famílias, 800 agricultores familiares participando desse programa de crédito de carbono na agricultura familiar. Qual que é o recorte, né? Produtor familiar que detenham sobre a forma de posse ou propriedade, seja da reforma agrária ou da agricultura familiar, em torno de 30 hectares, né? Ele pode participar no programa com de 0,1 hectare a 10 hectares no programa, e todo o recurso para a implantação do sistema agroflorestal via financiamento do Pronaf ou através dos recursos da Fundação Rabobank, né, que será operacionalizada lá no Mato Grosso do Sul através da cooperativa de crédito Cressol, né? Nós capacitamos já uma equipe de técnicos nos escritórios da Agraer em todo o estado, que estão preparados para atender esse agricultor que tem uma peculiaridade, um perfil diferenciado. É um agricultor que discute sustentabilidade já num outro formato, e é isso que a gente entende que a agricultura familiar pode contribuir, né, nessa perspectiva de uma agricultura sustentável, uma agricultura verde, que leve em conta aquilo que a sociedade vem cobrando, né, dos agentes, né, seja o agricultor, seja o governo, nos incentivos, né, através de programas creditícios, para que a gente não estimule, né, a degradação do meio ambiente. Então, nós entendemos que no Mato Grosso do Sul há um processo, né, que vem sendo orientado pelo governo, né, um estado que quer ser carbono neutro até 2030, né, zerar as emissões. A meta no Brasil é de 2050, então nós estamos em 2025, até 2030 o estado se coloca no objetivo de zerar as emissões de crédito de carbono, e a gente está bem avançado nisso, né? O programa que norteia isso é o programa de governo, né? Um estado próspero, inclusivo, digital e verde. Essa é a marca do governo do estado de Mato Grosso do Sul. E dentro dessa linha da agricultura familiar, a gente tem uma série de outros programas, né, que buscam incentivar o agricultor a produzir de forma sustentável, desde o médio, do grande produtor, e a gente tem obtido avanços significativos. Recentemente, o Banco Mundial divulgou um trabalho
realizado em 5 estados, que apontam que o Mato Grosso do Sul está no caminho certo de levar renda e melhorar as condições de sustentabilidade da sua agricultura, da sua agropecuária, né? Fazendo com que o agricultor cada vez mais, ao ser incentivado com o retorno de tributos, por exemplo, que ele recebe ao final da sua atividade, ele possa estar adotando práticas, né, que bem nessa linha que o Luiz e que o Paulo está colocando aqui, que é o caminho a ser trilhado por uma agricultura verde e sustentável. É muito legal a gente saber, né, que essa meta do país é 2050, um estado já quer fazer em 2030, porque a questão verde, climática, ela é bem urgente, né? Então, quando a gente vê um estado querendo adiantar e acelerar as coisas, dá uma alegria mesmo da gente saber, né, e torcer para que realmente consiga. Luiz, eu queria saber aí agora no contexto do setor agropecuário, quais são as ações do poder público para a implementação do mercado regulado de carbono? Então, nós comemoramos a publicação da lei no final do ano passado, isso é muito importante, e agora o governo se debruça sobre a regulamentação dessa lei. E há uma expectativa muito grande de todo o mercado, né, porque a gente já opera no mercado voluntário a partir de certificadoras internacionais. Normalmente esses parâmetros internacionais valem muito pouco para as questões tropicais, o que já é um problema para o agricultor trabalhar nesse mercado voluntário. E a grande expectativa nesses próximos 2 anos, quer dizer, começou no começo desse ano até o final do ano que vem, é a produção desse regulamento que definirá, né, principalmente o que a gente está chamando de Autoridade Nacional do Carbono, tá? Que é uma instituição, né, uma autarquia que vai ser desenvolvida no âmbito do governo federal, que vai definir essas métricas, essas metas, né, para poder deixar com que todo esse mercado ele entenda que o caminho é aquele, qual é a velocidade, né, como se definíssemos o Detran do mercado de carbono, que é muito relevante. Então, e esse vai ser uma entidade multidisciplinar. Então, obviamente, a gente está falando de mercado, vão ter os nossos especialistas em finanças, mas é importante que tenham agrônomos, né, para poder entender sobre a questão de oportunizar o carbono no solo. Estava discutindo sobre práticas que, de fato, vão se refletir em rendimentos, né? Então, produzir florestas plantadas, fazer integração lavoura-pecuária-floresta, produzir em regime de plantio direto, agregará novos valores, novos produtos ao agricultor. Para além da soja, do milho e da celulose, ele vai vender carbono. Então, isso vai ser muito relevante. No mercado regulado de carbono, isso é importante que todos entendam, em nenhum mercado do mundo a agricultura entrou nos seus limites, porque a gente fala, no caso de mercados regulados, é um modelo cap and trade, né? Modelo de licenças negociáveis. Normalmente você tem um teto de emissões para cada um dos setores e a agropecuária não está no teto. Então, ela não tem limites, ela pode continuar emitindo. Só que a gente é tão competitivo e aceita o desafio na agropecuária, o agricultor é assim, que ele consegue, de fato, participar vendendo eventuais créditos que possam acontecer. Ou seja, a gente não está limitado nas emissões, mas ainda assim pode participar vendendo esses créditos de carbono. Isso é uma oportunidade muito interessante. A gente se inspirou realmente nos outros mercados internacionais. E eu acho que é um caminho que vai nos possibilitar realmente aparecer muito bem nessa fotografia internacional. Você comentou uma coisa que eu acho que é importante colocar, isso tudo está vinculado às políticas públicas como um todo. A gente tem uma política agrícola que tem que estar vinculada à política do clima. Não existe essa desincompatibilização. Quando você fala de taxonomia, ela tem uma perspectiva de finanças, mas ela está envolvida em todas as atividades econômicas e também na agropecuária. Então, a gente precisa entender que a fonte de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, no Brasil, não é da matriz fóssil, não é da matriz energética, que a nossa matriz energética é limpa. Ela vem basicamente do desmatamento e da produção agropecuária. Mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa vêm dessas duas áreas específicas, mudança do uso do solo e agropecuária. E o desafio, então, é como é que eu produzo, Humberto, mais na mesma área, preservando a floresta. E aí os instrumentos econômicos têm que ser pensados para isso, né? Como é que o agricultor
deixa de explorar uma área que ele poderia desmatar dentro da legalidade, mas ele prefere não fazê-lo. Então, ele precisa de um incentivo financeiro. Esse incentivo pode vir a partir de crédito, por exemplo, um desconto especial no próprio Plano Safra a mais, quando você coloca aquela sua reserva em garantia. Isso é uma linha que a gente já está trabalhando. A gente pode trabalhar, enfim, outros incentivos, como, por exemplo, os tributários, como o Roberto comentou. Mato Grosso do Sul tem um pioneirismo nisso, quer dizer, oferecer outros benefícios, não só para o agricultor, mas para a linha da agropecuária, da agroindústria, a cadeia, né, para que ela possa, então, objetivando ter um crédito tributário, ela dê preferência a uma produção sustentável. Então, tudo isso é um grande quebra-cabeça, um grande mosaico, que se juntando tudo direitinho, a gente consegue chegar no ponto de equilíbrio para a agricultura sustentável. E, Paulo, você acha que a agricultora, o agricultor que está ali, ele e ela já entenderam o que é essa oportunidade? Será que a gente precisa explicar um pouco mais, deixar a informação chegar um pouco mais? Eu acho que os produtores entenderam a questão da sustentabilidade, né? Agora, como se beneficiar dela ou como participar dela, isso ainda é um processo que é a jornada da sustentabilidade, como eu lhe falei. Agora, a gente tem falado aqui de vários incentivos, mecanismos, tanto de crédito quanto de financiamento ou outros incentivos a gente tem falado aqui. Faltou dizer alguns, né? Faltou falar do pagamento por serviços ambientais, que também é uma possível renda que o produtor pode ter pelo fato de contribuir para o regime de chuvas, para a estabilidade do regime de chuvas, para a polinização, até para a temperatura, etc. É uma renda potencial que o produtor pode ter se ele preserva até mais do que a legislação o obriga, né? E aí, já indo na linha aí dos incentivos mais recentes, mais inovadores, o setor privado tem financiado, colocado dinheiro também para estimular essa transição. O BNDES, por exemplo, é do setor público, mas o BNDES está atualmente desenvolvendo uma calculadora de cálculo de gases de efeito estufa na pecuária de corte de leite. O Imaflora, que é a instituição que eu represento aqui, também está envolvido nisso. Tem outras instituições junto, o A-Carbon, etc. E tem diversos mecanismos que estão voltados para a pecuária, porque já está bem conhecido como fazer a rastreabilidade na pecuária de corte, principalmente, na de leite também, né? Então, envolvendo desde lá dos bezerros, etc., porque às vezes o bezerro vem de uma área que pode estar vinculada a desmatamento. Então, se faz a rastreabilidade desde lá do nascimento do bezerro até o boi chegar lá no frigorífico e na indústria, etc. Então, isso já está bem conhecido, mas custa dinheiro fazer a transição, né? Então, tem lá a história de colocar o brinco na orelha do animal. O Imaflora também está envolvido nisso, junta com empresas privadas, JBS, Minerva, etc. E elas colocam dinheiro, compram o brinco para entregar para o produtor rural como um estímulo para que ele mude o jeito de fazer o seu manejo ali animal. Então, tem diversas iniciativas. Tem o Blended Finance, que é assim um mix de recursos que também se usa para, como o Luiz falou, o produtor rural está sujeito a diversos riscos de todas as naturezas. E, às vezes, o produtor, quando vai tomar o dinheiro, ele não fica muito caro pagar os juros para cobrir todos esses riscos. Então, diversas instituições, inclusive instituições internacionais, aportam um determinado volume de recursos que seria pouco para emprestar, dividir para diferentes produtores, seria pouco recurso. Mas aí essas instituições colocam o dinheiro para cobrir o risco. Então, a instituição só usa lá um dinheiro para cobrir o risco, e aí isso estimula que o setor bancário, o setor financeiro, empreste mais dinheiro, porque tem alguém cobrindo o risco. Tem uma garantia. Tem uma garantia que não é o produtor que precisa dar. Então, é um mecanismo também que tem criado, tem estimulado também bastante financiamento, principalmente dos produtos da sociobiodiversidade.
Muito legal, né? É bom que a gente vai conversando com vocês e vai tendo a noção de que existem muitos caminhos possíveis, né? E aí eu quero muito agradecer a presença e a participação de vocês e por trazerem todas essas informações. Muito obrigada mesmo. E a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigada pela sua audiência e sua companhia. Se você quiser rever essa ou outras conversas da nossa série, basta acessar o site do nosso projeto, ruralsustentável.org.br, e não perca a nossa próxima conversa. A gente vai tratar de certificações. Um beijo e até a próxima!